Olá, meu nome é Breno Nogueira e você está no canal Apresentando a História. E no vídeo de hoje vamos aprender como contar os séculos. Mas antes gostaria de lhe pedir que se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito, a curtir esse vídeo e a compartilhar para que juntos possamos apresentar a história. Porque cada vez que você curte um de nossos vídeos, cada vez que você comenta um de nossos vídeos, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e recomenda para mais pessoas. Entender a questão dos séculos é extremamente importante. Saber identificar em que século determinado ano pertence. Não esqueça, em história você não precisa decorar dados. O importante é entender o contexto daquele momento. Por exemplo, ao ouvir século XII ou século XV, é bom ter uma noção de qual período histórico esses séculos pertencem, em que ano e de que contexto estamos falando. Entender o contexto ajuda muito, mesmo que você não decore dados específicos. Para começar, é fundamental saber que um século equivale a 100 anos e que a contagem dos séculos começa a partir do ano 1, não do 0. Assim, o século 1 abrange do 1 ao 100. O século 2, por sua vez, vai do ano 101 ao 200. O século 3, dos anos 201 a 300. E assim sucessivamente. Atualmente estamos no século 21, que começou em 2001 e vai até o ano de 2100. Outro ponto importante: quando escrevemos anos, usamos algarismos arábicos, e para escrever séculos, utilizamos algarismos romanos. Se precisar, vale a pena revisar os algarismos romanos, se você tiver esquecido um pouco. E como saber a qual século um ano específico pertence? Existe uma regra bem simples, que é a seguinte: se o ano termina em 00, corte os dois últimos zeros e o que sobrar é o século. Exemplo, 1500. Cortando os dois zeros, sobra 15. Então estamos falando do século 15. Se o ano não termina em 00, corte os dois últimos números e some 1 ao que sobrar. Exemplo, 1789, ano da Revolução Francesa. Cortamos 89, sobra 17, somando 1 dá 18. Então estamos falando do século 18. Vamos praticar alguns exemplos para fixar essa ideia. Ano 100, cortamos 2 zeros, o que sobra é 1. Então estamos falando do século 1. Ano 476, cortamos o 76, sobra 4, somando 1, então dá 5. Então estamos falando do século 5. Ano 913, cortamos o 13, sobra 9. Somamos 1, dá 10. Então estamos falando do século 10. Ano 1054, cortamos o 54, sobra 10. Somamos 1, dá 11. Então estamos falando do século 11. Ano 1453, cortamos o 53, sobra 14, somamos 1, o que dá 15, então estamos falando do século 15. Ano 2024, cortamos o 24, sobra 20, somamos 1, então estamos falando do século 21. Falamos até agora de anos depois de Cristo. Para anos antes de Cristo, a lógica é a mesma, mas a contagem é decrescente. Por exemplo, o século 1 antes de Cristo vai do ano 100 até o ano 1 antes de Cristo. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se gostou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, comente, compartilhe para que juntos possamos apresentar a história. Obrigado e até a próxima.